A intenção, ao fazer a música, aquela letra do Nando, era tentar recriar essa cultura do futebol, né, no Brasil. Eu fiquei extasiado quando eu vi a música, ela é incrivelmente forte. De todas as músicas do Skank, essa que virou um verdadeiro clássico. Bola na rede pra fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Eu queria muito uma música estrear essa parceria com o Nando Reis, e principalmente falando de um tema que é muito familiar e de extremo conhecimento, né, de causa, vamos dizer assim, do Nando, como o meu. Assim, a gente está muito dentro do futebol, né? Eu estava começando, sabe, a escrever ou produzir coisas para a gente e realizar trabalhos com gente que for além dos Titãs. E a gente já tinha meio que programado essa parceria um ano antes, jogando bola. Foi justamente lá que a gente começou a conversar, eu e Samuel. Numa conversa que a gente teve, vamos fazer uma música de futebol, porque quase ninguém fala disso hoje e tal, e é tão bacana, é uma tradição da música popular brasileira. E vamos fazer música, vamos fazer música, vamos fazer música. Só que daí, na hora H, não fizemos música. A partida de futebol foi, usando um jargão futebolístico, ela foi feita aos 46 do segundo tempo. O disco estava pronto, sendo gravado, a gente estava gravando em São Paulo. Aí foi saindo Garota Nacional, Tão Seu. Eu sabia que o prazo estavam se esgotando e daí eu resolvi ousar e mandar para ele uma letra sobre um assunto que tinha muito sentido, que era futebol. Já que eu e ele gostávamos de futebol, havíamos nos conhecido melhor numa partida de futebol. Aí ele, olha, tem fax aí no estúdio e tal, tô mandando. Tinha internet naquela época, vamos de fax. Aí eu falei, para tudo, porque chegou uma letra aqui do Nando Reis. Eu li e falei, opa, isso aqui, né, não tá com cara de nada muito radiofônico, mas eu tô vendo o Skank aqui, né? Vamos tentar musicar essa letra e quem sabe a gente consegue colocar ela no álbum ainda. Samuel tem um processo engraçado, que ele faz a música cantando em inglês, mas um inglês meio enrolation. E aí os caras pegam o inglês meio enrolation e fazem a letra. A não ser uma partida de futebol, que foi feita completamente ao contrário. Chegou a letra do Nando e o Samuel viu que aquela letra era uma letra absurda e falou, vou ter que fazer uma música disso. Na minha parceria com o Samuel, isso ocorreu em 2 músicas só. E a gente já tem umas 15, acho, feitas. Sutilmente, que eu mandei a letra, e o Partido de Futebol. O resto, tudo eu escrevi sobre melodias dele. Quando a gente falou da letra, de como poderia ser a letra para futebol, eu me lembro muito de insistir com o Nando desse aspecto visual de um jogo de futebol. Por exemplo, a chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Na escrita, no texto, você fala, é isso aqui. Aqui eu consigo me sentir mais dentro do estádio, às vezes, do que vendo um jogo. Tamanha a emoção que o cara imprime ali no texto, que você fala, exatamente isso daqui. Bola na trave não altera o placar, o que é uma boa sacada, vamos dizer assim. Bola na área sem ninguém para cabecear, né? Bola na rede para fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Acho que a chave da música está nessa ideia, desse barato de todo menino, e acho que agora muitas meninas também, sonham desde pequeno em ser jogador de futebol. Todo cantor quer ser jogador de futebol e todo jogador de futebol quer ser cantor, né? Porque o Simonal queria ser jogador e o Pelé a vida inteira sonhou ser cantor. Então o que eu tô falando, que a gente fala na música é redundante, né? Quem não sonhou. Ela, de fato, é uma música que caiu nas graças, porque ela tem tudo a ver com futebol. Mas eu acho que, embora a letra bastante feliz, mas a letra não é nada sem a música. E a música dele, eu acho genial. A bandeira do estádio é um estandarte, lama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma... A intenção, ao fazer a música, ou musicar aquela letra do Nando, era tentar recriar esse ambiente
futebol, essa cultura do futebol, né, no Brasil. Já que era uma música de futebol, era importante que fosse uma música não só sobre futebol, mas fosse uma música das pessoas que gostavam de futebol. O papel do Marotti foi determinante nessa faixa. Ele comprou, não só deu muitas ideias, como também comprou as nossas, né? Falou, poxa, se é um estádio de futebol que a gente quer recriar aqui, que seja tudo dobrado. Veio a ideia, poxa, vamos colocar metais, né? Claro, já era uma tradição do Skank, mas aqui nos jogos no Mineirão era tradição também a gente ter as fanfarras, as bandas, no meio das charangas, né? No meio da torcida. A gente queria que essa música ela fosse muito grande, assim, ela soasse grande. Então a gente colocou percussão dobrada, os metais não ficaram só os 3 que usualmente o Skank tinha, mas a gente dobrou também, fez um naipe maior, de 6, 7. Puta, o riff das charangas ali, que aquilo lá é um poderosésimo. O Skank ganha uns pontinhos aí ao conseguir imprimir nessa letra do Nando Reis, com todas as limitações, a gente consegue recriar um clima de meio de estádio ao tocar a partida de futebol nos shows. Eu quero ouvir o grito de vocês, vamos aí! A gravação dessa música foi uma doideira. Foi muito tempo. Foi uma música que a gente experimentou muito e a gente não seguiu nada. A gente foi inventando tudo na nossa cabeça, lembranças da infância. Como ela foi feita muito sem pensar, porque em cima da hora, pá, pum, faz a percussão, como é que vai ser os metais. Acabou que ela tem essa crueza, essa urgência necessárias ao êxito que ela teve. E havia uma pressão da gravadora, como não, uma pressão que eu acho do bem, de fazer o disco acontecer mesmo. Eu lembro da primeira reunião sobre o disco, a galera falar, se o primeiro foi 1,5 milhão, agora a gente espera 2,5 milhões, 2 milhões. Era uma coisa que se esperava que ele fosse grande. É um álbum que está entre os meus preferidos, assim, do Skank. Eu acho que é um álbum que tinha uma maturidade já. A gente já tinha mais os macetes de gravação, enfim, o som é muito bom, a qualidade de som é muito boa, a gente zelou muito por isso. O Partido de Futebol foi mixado em Nova York, porque a gente queria pesado, mas com muito groove. Não era que era samba, era rock, era sei lá, um groove meio maluco. E ainda tem um detalhe, a música acaba e aí acabava. E alguém falou, e se quando acabar ela volta? Volta? Ela vai feidando, quando ela está quase sumida, sobe o volume. Um erro mesmo, mas proposital. Tipo, a torcida mandou dizer que tem que continuar mais um pouquinho. Aí ela continua, aí é que ela acaba. O clipe do Partido de Futebol, como tudo sobre ela, foi épico. Eu me lembro claramente de estar mixando a música, né? Ouvindo partida de futebol e imaginando já o clipe para ela, né? O empresário do Skank, Fernando Furtado, juntou com a banda e eles resolveram fazer talvez a comemoração mais legal que eles já fizeram da vida deles. Eles estavam no auge, né? Era a banda maior do Brasil no momento, vindo de sucesso atrás de sucesso. E aí foi um trem da alegria, foi uma coisa maravilhosa, porque a gente fez uma preliminar aqui no Mineirão, que juntou vários amigos de outras bandas, veio Tony Garrido, Gabriel Pensador, Falcão. Evandro Mesquita da Blitz, Jorge Benjor. Fizemos um time de músicos boleiros, né, apaixonados por futebol, e com ex-jogadores de Cruzeiro e de Atlético. O Éder, que era titular da Copa de 82, que era amigo deles. O Reinaldo, que é aquele jogador mítico do Atlético Mineiro. Imagina aquilo pra gente, que tinha visto aqueles caras a vida inteira no estádio, né? Aqui, acostumado a aplaudir os caras, de repente tá jogando junto ali Reinaldo, Nelinho. Foi um negócio... E com amigos de outras bandas. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O clipe começa com um clima de vestiário, com uma narração de futebol. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. E depois é como se o time do Skank, a gente com um uniformezinho vermelho e branco, assim, indo nos vestiários, naquela entrada do túnel que vai sair no gramado. Então começa com esse suspense. E o Samuel, como grande jogador de futebol que ele sempre foi,
jogaram, e jogaram no Mineirão, com a torcida, com tudo. Eu não joguei bola, mas eu fiquei ali na beira do campo, tirando foto, dando risada, atrapalhando. Todos fomos, porque eu acho que daquela época foi o dia mais absurdo da carreira do Skank, dos dias mais absurdos, o dia da gravação do clipe de Partida de Futebol. De repente um clipe daquele, a banda no meio do estádio, no meio da torcida e tal, aquilo parecia totalmente diferente de tudo que estava sendo feito na época, né? Aí ficou a dúvida, e agora? Cruzeiro e Atlético, como é que vai ser isso? Aí falou, não, vamos combinar aqui antes do jogo começar que vai ser empate. Termina o clássico no Mineirão. Para o Cruzeiro, para o Atlético. O clipe foi premiado, foi um troço muito bonito. Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Eu não tinha a menor expectativa, principalmente sendo a primeira música e uma letra que nem se ela viraria uma música, seria gravada e o que viria acontecer, como veio acontecer com ela. Nada. Zero. É louco, porque a música não tem refrão, não tem nada, mas o público ele canta inteira a música junto. E a música e a letra é complicada, né? Não é uma letra fácil. Todo mundo diz, né, música pop tem que ser fácil de cantar, tem que ser. E o Partida de Futebol não tem nada disso. Bola na trave, não quero placar. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Não tem um bordão que se repete aos moldes daquilo que a gente considera ser um hit quando faz um disco, né? Aquele formato A, B, com um refrãozinho bem, tal, não sei o quê. A Partida de Futebol não foi feita com essa intenção. Desejar um hit não significa que você possa alcançar o hit, pura e simplesmente. Eu já vivi de tudo nessa minha vida. Músicas que eu achei que iam ser estouros e não foram, músicas que nunca imaginava e foram estouros, e eu acho isso ótimo. Porque preserva aquilo que, para mim, é a graça da música, é ser misteriosa. Não sou eu que decido. Mas acabou se tornando uma música imprescindível dentro do repertório do Skank, né? Dentro das coletâneas, disco ao vivo, e mesmo no show, né? É um momento de ápice. O meio-campo é o lugar dos craques. Como malucada, como sacudiu o gigante da pampulha. Quase que cultural mesmo, né? O futebol, assim, na vida da cidade, na vida de uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte, da minha geração, sempre muito presente, né? No cotidiano ali. A gente queria fazer um disco ao vivo e surgiu a ideia de fazer no Mineirão, mas o Mineirão é aquela história, 10 mil pessoas, 15 é um Mineirão vazio, né? E eu acho que o evento em si, o fechamento do Mineirão até chamou uma atenção maior das pessoas, né? A gravação do DVD do Skank, é o Mineirão que não vai existir mais, que vai ser reformado e tal. E foi um negócio muito bonito, ver o Partida de Futebol com camisas do Cruzeiro, do Atlético, bandeiras e ecumênico, torcedores, né? Na amizade ali. Que coisa linda é uma partida. Alô, Mineirão, ao ataque, vai! Fiquei extasiado quando vi a música, ela é incrivelmente forte, ela se tornou um hino, ela foi usada na Copa de 98 da França. Tem uma Copa no Brasil, certamente uma hora alguém vai ligar para querer usá-la, assim espero. O Samuel sempre disse isso, ela tem uma vida própria, ela veio vindo do nada e quando a gente viu ela estava acontecendo em tudo quanto era lugar. Ela achou o jeito dela de crescer, assim, né? De se tornar uma música popular, né? Que não necessariamente ter tocado no rádio a exaustão, hoje é obrigatório. A gente corre o risco de ser linchado, né, num show do Skank se não tocar a Partida do Futebol. A gente estava com a faca e o queijo na mão para fazer uma canção sincera. A música ficou com uma assinatura tão legal assim que ela não, Partida de Futebol não precisa de legenda. Quando a gente toca a Partida de Futebol, e a gente experimentou isso em qualquer lugar do mundo, mesmo aqueles países onde a língua é muito diferente da nossa, os caras sabem do que se trata, né? O fato dela falar de futebol, que é uma paixão minha, e ter sido uma música, ela tem um lugar querido para mim.
Mas ela é tão diferente, tudo que ela significou. É como se ela fizesse parte de um outro esporte, sabe? Assim, é a minha música rugby. Conforme vai passando o tempo, ela fica mais forte. Então me parece que de todas as músicas, pelo menos do trabalho que eu tive com o Skank, essa que virou um verdadeiro clássico.